Fala galera, bem-vindos a este canal. Espero que você esteja muito bem na graça do nosso Senhor Jesus. E hoje Deus colocou algo muito forte para compartilhar com vocês, falando acerca do nosso processo de santificação. Cara, porque tem uma parte do nosso processo de santificação em que as coisas ficam muito feias. Nossa, tem uma parte do processo que parece que a gente está mais desviando do que se tornando mais santo. E é sobre essa parte do processo que eu queria falar um pouquinho com vocês hoje. Então, bora lá, pega aí a sua Bíblia e vamos embora comer esse rolo juntos. O texto base que eu quero usar aqui para a gente caminhar nessa direção vai estar lá no livro de Zacarias, bem no finalzinho do Antigo Testamento, acho que antes de Malaquias ali, quase já no Novo Testamento, no capítulo 13, no versículo 9. Olha o que diz aqui para a gente. Farei essa terça parte passar pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome e eu os atenderei e direi: vocês são o meu povo. E eles responderão: o Senhor é o nosso Deus. Olha que poderoso isso aqui. E para entender aqui o que Deus quer dizer, a gente precisa entender um pouco de como que é o processo de refinamento do ouro. Gente, o ouro bruto, quando ele é extraído, ele normalmente, né, como ele vem da natureza, ele vem misturado com várias coisas. Por exemplo, com terra, com pedra, com outros metais, com várias impurezas. E aí depois que aquela pessoa, né, encontra ali o ouro, ela leva esse ouro para o ourives. E o ourives vai submeter esse ouro bruto a um processo de refinamento. Ele vai pegar esse ouro e vai colocar ele em uma fornalha bem quente, de forma que as impurezas do ouro vão subindo para a superfície. E depois, onde essa superfície, essa sujeira chega na superfície, o ourives, ele vem aqui com uma ferramenta de remoção e ele remove, então, da superfície essa sujeira. E é nessa parte aqui em que as coisas vão ficando feias pra gente. Porque vamos pensar aqui que esse ouro bruto somos nós. Nós chegamos para o Senhor com muitas contaminações da nossa alma ainda. Nós fomos encontrados, fomos regenerados no nosso espírito e a nossa alma ainda está muito contaminada das coisas do passado, das coisas do mundo. E aí Deus, sendo o nosso ourives aqui, o Espírito Santo de Deus, ele vai colocar a gente em fornalhas, que são várias situações que vai extrair de nós aquilo que está no nosso interior. Porque, gente, vamos ser bem sinceros, né? São as situações difíceis e as situações de crise que vão, de fato, revelar o que está dentro do nosso coração. E aí, quando a sujeira vem para cima, a gente meio que assusta. Pensa só, Deus agora está santificando, sei lá, a área da raiva, né? Uma pessoa que fica com raiva de tudo, né? E aí, Deus, tira de mim essa raiva, eu não quero mirar com o meu próximo. E Deus fala, amém, glória a Deus. E aí ele pega e submete a pessoa a, sei lá, a uma situação de fornalha, aonde ela vai ser tentada na área da raiva 10 vezes mais. Vai aparecer lá 10 pessoas que vão estressar ela agora. E aí vai ter aquela coisa saindo para fora e parece que ela fica ainda com mais raiva. Com mais raiva. Ela fica assim, meu Deus, eu tô pedindo para orar, para a raiva sair, parece que eu tô ficando com mais raiva. É justamente porque agora você está sendo submetido numa fornalha, aonde a sujeira sopra a superfície. E o Espírito Santo de Deus vai remover aquilo. E muitas vezes, quando a gente passa por esse tipo de problema e a gente não entende o nosso processo com o Senhor, a gente acha que está indo para o caminho errado, até que está desviando e começa a lutar contra aquilo. Ou então começa a colocar a culpa em qualquer outra coisa do que em nós mesmos. Por exemplo, sei lá, é o tentador que colocou lá esse colega de trabalho que me estressa, eu vou sair desse trabalho, eu prefiro ficar longe dessas pessoas. E aí eu estou fugindo do processo. Por que eu preciso de passar por isso? Porque, gente, os sintomas, eles precisam de ser expostos, eles precisam de vir para a superfície, para que então eu dê a liberdade para o ourives, que é o Espírito Santo, de tocar em nós. Porque ele é tão bom, ele é tão gentil, que ele não infringe o nosso livre-arbítrio. É quando vem essa situação e eu vejo, opa, estou com muita raiva aqui, Espírito Santo, me ajuda aqui agora, me ajuda em nome do Senhor Jesus. E no primeiro momento você vai ter que engolir aquela raiva. Mas com o tempo, o Espírito Santo vai tocando você tão profundamente,
Porque esse processo, ele vai se repetindo. O ouro, ele é colocado na fornalha, retirado, e depois colocado de novo, para que mais superfícies mais profundas possam sair. São várias camadas do nosso processo. Daqui a um tempo, gente, essas pessoas, você não vai mais só ter que engolir a sua raiva, você vai parar de fato de ser incomodada por aquilo. Aquelas situações não vão mais te causar o mesmo estresse, o mesmo sentimento que causavam antes. Mas você tem que permitir que o ourives, que é o Espírito Santo, toque nessa área da sua vida. E como que isso vai se dar? Cara, com um arrependimento genuíno. Você tem que entender que toda vez que você sente raiva, esse sentimento ele vem de dentro do seu coração. E vem porque nós somos afetados pelo pecado quando o pecado entrou no mundo. E aí você tem que se constranger, falar assim, nossa, eu não quero ser assim. Jesus não iria ser assim. E esse constrangimento vai te levar a mudar a rota da sua vida e falar assim, olha, eu quero ser diferente. Eu quero aprender a amar essa pessoa que me causa esse sentimento. Eu quero aprender a amar cada problema, cada estação da vida. Eu quero aprender até a amar o trânsito. Porque às vezes no trânsito, ali quando eu estou parada, naquele engarrafamento, talvez aquele é o único momento onde eu tenho pausa no meu dia e o Espírito Santo pode falar comigo. Então, talvez até o trânsito agora, eu particularmente detesto ficar agarrado no engarrafamento, mas talvez até o trânsito agora é uma bênção. É um momento onde eu estou sozinha ali no meu carro com o Senhor Deus, e Ele pode falar comigo, eu posso dar atenção para Ele. Agora, essa pessoa que me estressa no meu trabalho, eu começo a amar essa pessoa, entender, poxa, ela é assim, porque ela foi talvez criada dessa maneira, talvez ela sofreu isso, ou então eu tenho misericórdia, poxa, ela ainda não tem Cristo no coração dela, eu preciso de amar ela de forma que o amor de Cristo convença o coração dela. E esse processo, gente, ele é gradual. O que não pode acontecer é a gente achar que está indo para a direção errada. Teve um momento da minha caminhada com o Senhor onde eu tive que passar por isso também. Quando eu cheguei lá na Austrália, eu achei que eu estava muito bem, que eu estava curada de várias coisas, e eu fui submetida a essa fornalha, vários sentimentos foram saindo para fora e eu fiquei assustada. Eu falei assim, meu Deus, parece que eu vim viver meu chamado e estou mais desviada do que antes. Mas eu não estava entendendo ainda que Jesus estava purificando, removendo aquilo. Ele foi tão gentil, que ele me levou para bem longe da minha família, para que eles não vissem aquela parte feia do processo. Mas eu não desisti, eu perseverei. Eu entendi que era Deus tratando o meu coração. Eu parei de culpar tudo ao meu redor. Porque antes eu culpava a Austrália, eu culpava a igreja, eu culpava a escola, eu culpava até os passarinhos que cantavam alto demais. E não entendia que o problema mesmo estava no meu coração. E que eu precisava de ver aquilo. Tem um episódio do Grey's Anatomy, não sei se você já viu, mas eu gostava de Grey's Anatomy, onde tinha lá uma mulher, e essa mulher, ninguém descobria qual que era o problema dela, ninguém descobria onde que estava o problema dela, e aí teve uma médica lá que teve uma ideia e falou assim, olha, vamos tirar dela todos os medicamentos, vamos tirar tudo dela para a gente poder ver da onde que está vindo, quais os sintomas reais, porque aquele tanto de remédio estava meio que anestesiando e tampando a verdadeira raiz do problema. Ou seja, ela precisava de sofrer, de deixar que os sintomas viessem para fora, para que então os médicos pudessem encontrar a raiz daquele problema e resolver aquele problema. Gente, nós temos o médico dos médicos. Só que eu preciso de dar permissão para esse médico dos médicos. Tá vendo essa raiz? Tá vendo esse problema? Deus, toca nele. Talvez alguém te feriu, talvez o seu pai, ele era muito bravo, ele era muito estressado, e talvez é por isso que hoje você é bravo. Talvez pode ser várias coisas, seja qual for a raiz, seja qual for o seu problema, seja qual for a etapa do seu processo de santificação. A gente precisa de reconhecer para que a gente possa permitir que o agente santificador, que o ourives, venha tocar no nosso coração. E, gente, para encerrar, o ouro puro, depois dele refinado, olha o que vai dizer para a gente aqui. Isso é maravilhoso, gente. Olha só, um ouro puro, o metal, ele é extremamente resistente à corrosão, ele é durável, o ouro, ele dura, ele é maleável, ele é extremamente valioso. Olha só que bênção isso. Uma pessoa que foi refinada por Deus, ela aprende a ser humilde, ela aprende a ser dependente de Deus, ela aprende a perseverar em obediência, ela cresce em maturidade espiritual. E para encerrar, olha o que diz em 1 Pedro 1, versículos 6 e 7. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo,
Se necessário, sejam contristados por várias provações. Essas aqui são as fornalhas da vida que nos provam, que tiram da gente aquilo que está lá dentro que a gente não sabe. Para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo. Gente, esse processo de refinamento vai trazer um valor para a nossa caminhada, para a nossa santificação, que com o tempo a gente vai vendo que não está mais tão feio assim, que começa a ficar muito mais bonito, muito mais valioso, muito mais maleável. E o nosso ourives, o nosso agente santificador, que é o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai estar aqui para nos ajudar, se a gente permitir, porque ele não vai infringir o nosso livre-arbítrio. É isso que eu queria trazer para vocês, porque assim, eu acho que muitas vezes a gente não entende nossos processos e a gente até meio que atrapalha o processo de Deus por não entender o que ele está tratando em nós. Mas Deus é poderoso, gente. Ele está conduzindo a gente num processo de santificação com um propósito, nos tornar mais parecidos com Jesus Cristo. Eu espero que você tenha sido edificado. Se você foi, curta esse vídeo, compartilha, envia para alguém e vamos continuar aqui crescendo, comendo esse rolo juntos. Amém? Que Deus te abençoe.